Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar um vídeo do sistema VHSys, onde vamos falar sobre o aplicativo VHDesk. Então, primeiramente, nós vamos acessar o aplicativo VHDesk, vamos aos aplicativos VHSys e abrir a opção VHDesk. Assim que você realizar a contratação e abrir o seu aplicativo VHDesk, será necessário você realizar as primeiras configurações. Nas configurações gerais, nós vamos realizar as configurações e visualizar as opções que nós temos nessa tela. Primeiramente, nós temos o título do canal de atendimento, onde você irá informar o nome do seu canal de atendimento, que nós vamos preencher com VHSys, e a descrição deste canal. Este é um canal para clientes VHSys. Após, nós temos o endereço do canal URL. É onde o seu cliente vai acessar para poder realizar a abertura de chamados e visualizar as informações da base de conhecimento. Então, o nosso endereço será vhsys.vhdesk.com.br. Sempre tem que ter o padrão de sua empresa, no caso VHSys, vhdesk.com.br. Você deve manter esse padrão após você determinar o nome da sua empresa, determinar a palavra que será agregada ao link do canal VHDesk. Nas meta tags, elas são utilizadas para facilitar a busca em sites de busca. Então aqui você pode preencher as suas meta tags, que irá facilitar no momento que você for realizar a busca em sites de busca. Então nós vamos preencher VHSys e VHDesk. O CNPJ, e-mail e telefone ele busca lá dos meus dados da empresa, por esse motivo essa informação está preenchida. Caso você deseje alterar, pode alterar também sem problema algum. Na logo, você pode acrescentar a logo da sua empresa ou alguma imagem para que seja apresentada no seu portal de atendimento. Aqui nós vamos selecionar a logo da VHSys e vamos clicar no botão salvar. O tamanho da logo é o mesmo padrão da logo do sistema VHSys. Logo abaixo da logo nós temos o campo código HTML, onde você poderá acrescentar um script HTML, um código HTML, e ele será executado quando o VHDesk for acessado, quando o portal de atendimento do VHDesk for acessado. Aqui você preenche conforme a sua necessidade, conforme o que você deseja fazer com o seu portal de atendimento. Na numeração do chamado, seria a numeração que o chamado vai iniciar. Então, se eu colocar aqui 10, os próximos chamados serão o 11 e o 12 e assim sucessivamente. Nós vamos iniciar o chamado do 0 para seguir a sequência correta. Nas outras configurações, nós temos a opção de receber notificações. Se você marcar essa caixinha aqui, você vai receber notificação no sistema VHSys, avisando quando o novo chamado for aberto ou quando uma nova resposta estiver disponível. Logo abaixo nós temos o recebimento de e-mails. Você vai receber quando o novo chamado for aberto e também quando uma nova resposta for realizada, quando uma nova resposta estiver disponível. Aqui, essas duas opções de notificações, você marca conforme a sua necessidade. A opção de reabrir chamado é se você permite reabrir um chamado após ele ter sido encerrado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que nós vamos ter a opção de encerrar o chamado. Se eu marco essa caixinha aqui, mesmo que o chamado tenha sido encerrado, eu posso reabrir o chamado, enviar novas mensagens para esse chamado. Aqui também você deve preencher conforme a sua necessidade, conforme você deseja que seja configurado o seu VHDesk. Por último, nós temos a opção receber confirmação de cadastro. Como que funciona esse receber confirmação de cadastro? Nós vamos visualizar aqui na ajuda. Após o cadastro de um novo cliente no VHDesk, você será notificado para a liberação do mesmo. Caso a opção esteja marcada, o cliente não poderá logar na área restrita enquanto não for liberado. O que significa isso? Quando o cliente acessar lá o portal do VHDesk e realizar o cadastro dele, será necessário você acessar o seu aplicativo aqui no VHSys e realizar a liberação desse cliente para que ele consiga acessar o portal, realizar a abertura de chamados e visualizar os manuais privados, que seriam os manuais que só podem ser visualizados quando o login for realizado. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui nas configurações gerais, são essas as opções que nós temos. Agora nós vamos visualizar as opções das configurações avançadas. Primeiramente, nós temos o campo de status. O status é um campo que será agregado ao chamado.
Então você pode criar mais algumas opções de status. Por padrão, o sistema vai deixar como status cadastrado a opção aberto, andamento e fechado. Caso você deseje criar um novo status, basta você clicar no adicionar um novo status e preencher o nome desse status. Nós vamos preencher como em análise. E também temos a opção da ação desse status. Quando eu selecionar esse status, qual é a ação que o chamado vai ter? Nós temos duas opções, tornar o chamado aberto e tornar o chamado fechado. Se eu deixo a opção tornar chamado aberto, ele vai manter o chamado aberto, o status do chamado como aberto. Se ele estiver fechado, ele altera para aberto novamente. Caso eu marque a opção tornar chamado fechado, toda vez que eu alterar o status do chamado para em análise, o chamado ele vai ser alterado para fechado automaticamente. Nesse caso, como é um status em análise, eu vou manter esse chamado aberto, porque eu estou analisando esse chamado. Aqui você pode cadastrar conforme a sua necessidade também. Caso você deseje excluir algum status, basta você deixar ele em branco e no final da tela, quando você clicar no botão salvar, esse status ele será excluído. Vamos manter o status em análise e o chamado, a ação dele para tornar o chamado em aberto. Ao lado esquerdo de cada status nós temos a caixinha, status inicial do chamado. Quando eu abrir um novo chamado, qual que vai ser o status inicial? Então você marca a caixinha pertinente ao status que você desejar. Logo abaixo dos status, nós temos a opção etiquetas de prioridade. As etiquetas de prioridade elas serão utilizadas no chamado também. Por padrão, o aplicativo vai determinar ali as etiquetas baixo, médio, alto e altíssimo. Caso você deseje acrescentar novas etiquetas, você pode clicar na opção criar nova etiqueta. Vamos criar uma etiqueta de implementação e determinar uma cor para essa etiqueta. Você utiliza a nossa paleta de cores e determina qual cor você deseja para essa etiqueta. Nesse caso, nós vamos preencher com uma etiqueta azul. Ao lado esquerdo também, você deve marcar a etiqueta padrão do chamado, a prioridade, a etiqueta de prioridade padrão. Caso você marque a caixinha do baixo, por exemplo, toda vez que eu abrir um chamado, o campo da etiqueta vai estar preenchido como baixo. O cliente pode alterar conforme a necessidade dele. Para excluir uma etiqueta, funciona da mesma forma. Só deixar o campo em branco e salvar. No momento que você salvar, essa etiqueta será excluída. Logo abaixo das etiquetas, nós temos as opções de campos personalizados. Você poderá criar campos que serão apresentados ao cliente na abertura do chamado. Ou também pode determinar um campo como privado para o seu controle interno dentro do aplicativo VHDesk. Então aqui nós temos o nome do campo, vamos preencher como telefone. Qual será a descrição desse campo? Informe seu telefone e o tipo do campo. No tipo do campo nós temos duas opções, a opção campo e a opção seleção. Quando eu marco a opção campo, será um campo normal, um campo de preenchimento manual. Quando eu marco a opção seleção, eu devo criar as opções desse campo. Por exemplo, o cliente ele vai ter que selecionar um telefone pré-determinado aqui nas respostas. É claro que um campo de telefone ele não se enquadra num campo de seleção. Então, nós vamos determinar esse campo de telefone como campo e visualizar as opções ao lado direito, nas configurações. Nas configurações, nós temos duas opções, o campo privado e o campo obrigatório. Se eu marco essa caixinha aqui, esse campo ele se torna privado, ele não vai ser apresentado ao cliente. Esse é um campo de controle interno no aplicativo VHDesk. Se eu marco a opção obrigatório, esse campo ele é de preenchimento obrigatório. Então o cliente não vai conseguir abrir o chamado até que ele preencha esse campo. Vamos realizar a criação de um campo normal e também um campo de seleção. Clicamos na opção criar um novo campo e nós vamos criar um campo de setor, onde a gente pode determinar quais são os setores pré-determinados, pré-cadastrados, e o cliente vai selecionar o setor no momento da abertura do chamado. Então vamos preencher informe o setor e alterar o tipo do campo para seleção. Ao alterar o tipo do campo para seleção, ele já libera a opção adicionar respostas. Vamos clicar na opção adicionar respostas e realizar o preenchimento dos setores. Primeiramente, desenvolvimento. Vamos realizar a criação do setor de suporte, comercial. E por último, nós vamos realizar a criação do setor
financeiro. Basta preencher o nome da resposta, o nome da opção e clicar no mais que ele será salvo. Caso você deseje editar, basta clicar no lápis. Caso você deseje excluir, basta clicar na lixeira e essa opção do campo será excluída. Ao lado direito nós temos também as configurações. Caso você deseje que esse campo seja privado ou deseje que esse campo seja obrigatório, você preenche conforme a sua necessidade. Então, preenchidas as configurações gerais e preenchidas também as configurações avançadas, nós vamos clicar no botão Salvar configurações. Dessa forma, será carregado o nosso VHDesk e nós vamos entender as demais funções do nosso aplicativo VHDesk. Nós vamos iniciar visualizando a base de conhecimento. Então, nós vamos acessar a opção Base de Conhecimento. Qual que é a função da base de conhecimento? Você poderá publicar informações, manuais sobre o seu produto e o cliente vai acessar essa informação através do portal de atendimento do VHDesk. Acessando a base de conhecimento, nós já temos um manual cadastrado, então nós vamos entender como realizar o cadastramento de um novo manual e entender também as demais funções da tela de base de conhecimento. Então vamos clicar no botão Adicionar Novo, que é para adicionar um novo documento, um novo manual. Após clicar no Adicionar Novo, serão apresentados os campos para o preenchimento das informações. O primeiro campo é para você determinar o título do seu manual, o título do documento que você está cadastrando. Então, nós vamos preencher como emissão de nota fiscal. O conteúdo que será apresentado, nós possuímos um editor de texto que tem a opção de código-fonte HTML também. Então, você pode personalizar e inserir imagens para que o seu manual, para que o conteúdo que você vai publicar fique bem elaborado e seja bem apresentado no seu portal de atendimento. Descendo um pouquinho mais a tela, após você preencher o título do seu manual e escrever o conteúdo dele, nós temos as configurações e as categorias. Nas configurações, nós temos duas opções. A primeira opção é manual privado. Então, se eu marcar essa opção, o cliente só vai visualizar esse manual se ele realizar o login no portal de atendimento. Se ele somente acessar o portal de atendimento e não realizar o login, esse manual não vai ser apresentado a ele. E a outra opção é visível na home. Então, se esse documento ele vai estar sendo apresentado na página inicial do VHDesk. Aqui você determina conforme a sua necessidade, conforme o que você deseja que seja apresentado no seu portal de atendimento. Outra questão importante dos manuais é que eles são separados por categorias. Então, necessariamente, você vai precisar categorizar os seus manuais para conseguir publicar ele. Aqui nós já temos uma categoria certificado. Nesse caso, como seria um manual de emissão de nota fiscal, nós devemos criar uma nova categoria. Então, nós vamos clicar no botão Adicionar Nova Categoria e clicar novamente em Adicionar Nova Categoria e digitar o nome dessa categoria, Nota Fiscal. E clicamos no botão Salvar e para inserir essa categoria, para selecionar ela, a gente clica do lado esquerdo e seleciona a categoria Nota Fiscal. Aqui você pode cadastrar já todas as suas categorias, conforme a sua necessidade, conforme você deseja separar os manuais no seu portal de atendimento. Com as informações preenchidas do seu manual, você clica no botão Publicar. Nesse caso, nós não vamos publicar, porque não foi realizado o preenchimento do conteúdo desse manual. Então, vamos clicar no Cancelar e visualizar o manual que já está criado aqui no nosso VHDesk. Nós temos instalando o certificado digital A1. Aqui na tela da base de conhecimento, ao lado direito nós temos a opção de editar esse conteúdo, visualizar ele no portal de atendimento e também temos a opção de exclusão. Vamos clicar primeiramente no editar e visualizar essa informação na edição. Então aqui nós temos o título do nosso manual, o conteúdo dele, podemos ver que já foram utilizadas imagens, o texto, então o manual ele já está pronto. As configurações nós marcamos como visível na home e a categoria certificado. Após clicar no publicar, ele já foi publicado na base de conhecimento do portal VHDesk. Ainda na tela de base de conhecimento, vamos entender as funções que nós temos aqui nessa tela. Primeiramente, é possível filtrar pela categoria do manual e também pelo título desse manual. Se eu digitar certificado, o sistema vai localizar o manual do certificado digital. Ao lado direito de cada manual nós temos algumas informações.
Temos a coluna Home, que significa que esse manual está visível na Home. As informações de visualização, quantas visualizações esse documento já teve, a quantidade de curtidas e a quantidade de não curtidas. Ao lado direito, como nós já vimos, temos a opção de visualizar. Se eu clicar no visualizar, eu serei direcionado ao VHDesk e estou visualizando esse manual no meu portal de atendimento. Voltando para o VHDesk, por último, nós temos a opção de excluir esse manual. Então, se você desejar excluir, basta clicar na lixeira e esse manual, esse documento, ele será excluído. Na tela de base de conhecimento, são essas as funções que nós temos. Então, a gente vai verificar agora o cadastramento de clientes através do aplicativo VHDesk e visualizar as demais funções do aplicativo. Vamos acessar a tela de clientes, então. Antes de abrir no chamado, a gente precisa ter um cliente cadastrado para poder vincular esse cliente no chamado. Então, por esse motivo, a gente vai realizar o cadastramento de um cliente através do aplicativo para poder abrir o chamado através do aplicativo também. Aqui na tela de clientes, nós vamos clicar no botão Adicionar cliente. Feito isso, serão apresentadas todas as informações para o cadastramento do cliente. Então, aqui nós vamos preencher o nome do cliente como VHSys, o CNPJ desse cliente, o e-mail do cliente também, e qual vai ser o responsável desse cliente. Aqui também nós temos a opção de aprovar cadastro. Então, se eu marco essa caixinha, esse cliente que está sendo cadastrado já está aprovado, então ele vai conseguir acessar o portal de atendimento sem problema algum. Preenchidos os dados, vamos clicar no botão salvar. O sistema retorna cliente cadastrado com sucesso e nós podemos visualizar o cadastro desse cliente que acabamos de realizar. Ainda na tela de clientes, nós vamos verificar as demais funções da tela. Então, ao lado direito do cliente, nós temos a opção usuários. Cada cliente pode ter mais de um usuário. Clicando na opção usuários, ele vai apresentar o usuário principal, que é o que foi cadastrado junto ao cadastro do cliente, e se clicamos no botão adicionar usuário, será possível cadastrar mais usuários para esse mesmo cliente. Esses usuários serão os usuários de acesso ao portal de atendimento VHDesk. Então, nós vamos cadastrar mais um usuário e visualizar o funcionamento do cadastro. Preenchidas as informações do usuário, vamos clicar no botão salvar e agora nós temos dois usuários cadastrados para o mesmo cliente. Então, dois usuários diferentes podem acessar o portal de atendimento VHDesk. Quando você cadastra novos usuários, é possível realizar a edição dele e também a exclusão, bastando você clicar na opção conforme a sua necessidade. Vamos voltar à tela de clientes. Ainda na tela de clientes, ao lado direito, nós temos a opção de editar esse cliente, caso você queira alterar alguma informação, e também a opção de excluir cliente. Caso você queira bloquear esse cliente para que ele não acesse o portal de atendimento, porém não quer excluir o cadastro dele, você pode editar o cliente, desmarcar a opção aprovar cadastro e salvar. Dessa forma, esse cliente estará bloqueado. Você precisa clicar no ícone de bloqueio e aprovar o cadastro novamente. O sistema vai retornar o cliente liberado com sucesso. Dessa forma, esse cliente já vai conseguir acessar o portal de atendimento VHDesk. Os clientes eles podem ser cadastrados através do aplicativo VHDesk e também através do portal de atendimento. Ainda nós vamos visualizar nesse vídeo todo o funcionamento no portal de atendimento. Agora nós vamos visualizar a abertura de chamados através do aplicativo VHDesk. O chamado ele também pode ser aberto através do portal de atendimento e diretamente pelo aplicativo. Então, nós vamos clicar na opção chamados. Ainda não temos nenhum chamado aberto, então vamos clicar no botão adicionar chamado. Preencher o cliente VHSys, por esse motivo nós cadastramos ele antes, é necessário preencher o cliente. O assunto desse chamado. O telefone, que foi um campo personalizado que a gente cadastrou nas configurações avançadas do aplicativo. O setor que esse chamado se enquadra, vamos marcar o setor de suporte. O status desse chamado, se ele está em aberto, em andamento, fechado ou em análise, vamos manter como em aberto. E a prioridade alta. Mensagem, não consigo instalar
o meu certificado, só de exemplo mesmo para a gente realizar a abertura do chamado. Caso você deseje anexar algum arquivo, basta clicar no botão selecionar anexo e localizar o arquivo no seu computador. Com as informações preenchidas, nós podemos clicar no botão salvar e esse chamado ele será aberto. O sistema vai retornar a mensagem de sincronizado com sucesso, significa que o chamado foi aberto através do aplicativo VHDesk, diretamente no sistema VHSys. Ainda na tela de chamados, nós vamos entender mais algumas funções. Você aqui pode filtrar pela situação do chamado, aberto, andamento, fechado, em análise ou filtrar por todas as situações e também pode buscar pelo número do chamado e por seu assunto, aqui utilizando o campo de busca. Ao lado direito nós temos o botão sincronizar, que serve para atualizar a lista de chamados. Então, se teve algum novo chamado aberto, você clica no sincronizar e ele vai buscar esses chamados que foram abertos. Na tela de chamados no aplicativo VHDesk, são essas as funções. Quando nós respondermos um chamado através do portal de atendimento, nós vamos verificar o funcionamento da resposta novamente direto aqui no aplicativo. Ainda no aplicativo, vamos clicar na opção Meu VHDesk, que é a opção que vai abrir o portal de atendimento VHDesk. É nesse local que o cliente vai acessar para visualizar as informações da base de conhecimento e também realizar a abertura de chamados. Nós vamos fazer o logoff da conta para iniciar do zero e exemplificar para vocês todo o funcionamento. Na tela inicial serão apresentadas algumas informações. Temos um campo de busca onde será possível buscar os manuais da base de conhecimento, lembrando que serão os manuais que não são privados, ou seja, que não dependem do login para serem visualizados. Temos também as dúvidas mais frequentes, conforme os clientes forem acessando os documentos da base de conhecimento, essas informações serão apresentadas aqui na tela do portal. Temos as categorias que foram cadastradas lá no aplicativo VHDesk e os documentos mais recentes. Conforme os documentos forem sendo criados, essas informações vão sendo apresentadas aqui também. Na tela inicial, temos ainda a opção de cadastramento e de login. Primeiramente, vamos visualizar a opção cadastrar. Clicando na opção cadastrar, será necessário informar o nome completo, um e-mail de acesso. Esse e-mail ele é único, então a gente não consegue cadastrar dois usuários com o mesmo e-mail, e a senha de acesso também. Serão utilizados no momento do login, o e-mail e a senha. Ao clicar no cadastrar, esse login já vai ser realizado caso lá nas configurações não esteja marcada a configuração de que é necessário liberar o cliente para que ele consiga acessar o portal de atendimento. Nesse caso, nós não vamos concluir o cadastro e vamos realizar o login com uma conta já cadastrada. Para isso, vamos clicar no entrar. Temos o e-mail já preenchido, vamos confirmar a senha de acesso e clicar no botão entrar. Após fazer o login, o portal de atendimento já é apresentado de outra forma. Podemos visualizar três abas: início, base de conhecimento e chamados. No início serão apresentados os últimos chamados realizados. Descendo a tela, nós temos a busca na base de conhecimento e as informações que já estavam lá na tela inicial, dúvidas mais frequentes, categorias e os documentos mais recentes. Vamos subir um pouquinho e visualizar a aba base de conhecimento. O que possui a aba base de conhecimento? Basicamente, você vai visualizar todas as informações da base de conhecimento. Como o login já foi realizado, você pode buscar todos os manuais e os manuais serão localizados. Vamos digitar no campo de pesquisa certificado e no momento que nós buscamos, ele já localizou a instalando o certificado digital A1. Ao lado direito temos as categorias e os mais visualizados. Vamos acessar o manual da instalação do certificado digital A1. No final da tela, o cliente vai ter a opção de curtir ou não curtir esse manual. Essa resposta te ajudou? Sim ou não? Então, se eu marco sim, essa resposta vai contar lá no meu aplicativo VHDesk como uma curtida. Se eu marco não, é uma não curtida. E no momento que você acessa o manual, ele já está contando a quantidade de visualizações de cada manual. Voltando para a base de conhecimento, ao lado direito temos as categorias e os mais visualizados, conforme a gente já falou. Vamos então para a aba de chamados, onde o cliente vai realizar toda a abertura de chamados
e controlar os chamados já abertos, responder novos chamados. Então, primeiramente, nós vamos entender como realizar a abertura do chamado através do portal de atendimento, que é onde o cliente vai acessar para realizar a abertura do chamado. Primeiramente, é necessário clicar no botão Abrir chamado. Então, serão apresentados os campos para o preenchimento do chamado que será aberto. O primeiro campo é o campo Prioridade. Então, nós podemos marcar a etiqueta de prioridade. Como nós cadastramos um campo personalizado telefone, será necessário informar o telefone também. O setor, que foi aquele campo de seleção que a gente cadastrou no início desse vídeo, podemos selecionar o setor pertinente a esse chamado e preencher também o assunto e a mensagem. Vamos preencher como nota fiscal e não consigo emitir minha nota fiscal, somente de exemplo mesmo. Caso você deseje anexar arquivos, basta clicar no botão Anexar arquivos e localizar o arquivo em seu computador. Com os dados do chamado preenchidos, clique no botão Enviar e esse chamado será aberto. O sistema vai retornar que o chamado foi criado com sucesso. Assim que o chamado for criado, lá no aplicativo VHDesk ele já pode ser sincronizado. Então nós vamos entender como que vai funcionar esse processo. Acabamos de abrir o chamado no portal de atendimento, então vamos voltar para o aplicativo VHDesk. Acessar os chamados. Como a tela ela já foi atualizada, o chamado já foi apresentado. Toda vez que um chamado novo é apresentado, ele estará em negrito, porque ainda ele não foi lido, então ele estará em destaque na sua tela de chamados. Para responder o chamado, nós vamos clicar em cima do chamado, serão apresentadas as informações do chamado. Aqui na tela do chamado, você pode alterar o status dele, pode alterar também a etiqueta de prioridade, pode fazer uma transferência para outros operadores. Esses operadores eles serão buscados lá dos usuários do sistema. E para responder o chamado, você escreve ali no campo de mensagem, por exemplo, qual o número da nota fiscal, e clica no botão Enviar mensagem. O sistema retorna que a resposta foi enviada com sucesso. Ainda na tela do chamado, nós temos a opção de anexar algum arquivo, só clicar no selecionar anexo e anexar o arquivo desejado. Temos também a opção de ocultar a resposta para o cliente, que seria a resposta privada. Se eu marco essa opção e digito uma mensagem, essa resposta ela será oculta, ela não estará sendo apresentada ao cliente. Descendo a tela, será apresentado todo o histórico de mensagens do chamado. E por último, nós temos o botão Encerrar chamado. Então, se você desejar encerrar esse chamado, se ele já foi resolvido, você clica no botão Encerrar chamado para encerrar esse chamado. Lá nas configurações do aplicativo, você tem a opção de permitir reabrir um chamado encerrado ou não. Se você marca aquela caixinha, você ainda consegue reabrir um chamado encerrado. Caso não, depois de encerrado, o chamado não poderá mais ser aberto. Então, nesse caso, nós não vamos encerrar o chamado, ainda ele não foi resolvido. Vamos voltar, então, para a lista de chamados. Nesse caso, o chamado que o cliente abriu já foi respondido. Vamos voltar lá para o portal VHDesk, para o portal de atendimento VHDesk e visualizar como ele será apresentado. Então, nós vamos atualizar a página de chamados. E já apareceu em negrito nos últimos chamados a resposta do chamado da nota fiscal. Ao clicar em cima, você poderá visualizar as informações do chamado, todo o histórico de mensagens e para responder uma nova mensagem, você coloca a nota 55 apenas de exemplo, como se fosse uma resposta, e clica no Enviar resposta. Basta preencher a resposta desejada e clicar no Enviar resposta. Dessa forma, já foi encaminhado novamente essa resposta lá para o aplicativo VHDesk. Vamos voltar então para a tela de chamados e entender as demais funções que nós possuímos na tela de chamados, na aba chamado. Já vimos o abrir chamado, ainda na tela de chamados nós temos a opção de filtro por etiqueta de prioridade, então você pode filtrar por todos e pelas demais etiquetas separadamente. É possível também utilizar o nosso campo de busca para localizar os chamados, por exemplo, pelo seu assunto ou também pelo número do chamado. Se você pesquisar pelo número de chamado, ele já encontra o chamado também. Na busca avançada, você pode filtrar por um período de datas e também filtrar pelo status desse chamado. Se ele está em aberto, os chamados em aberto, os chamados em andamento, os chamados fechados e em análise. Então, aqui você utiliza os filtros
conforme a sua necessidade, conforme você precisa localizar os seus chamados. Bom, já visualizamos o início, a base de conhecimento e os chamados. Agora nós vamos visualizar as opções que nós temos aqui em cima. Minha conta, caso seja necessário alterar alguma informação da conta, você pode alterar nos dados da sua conta e também pode criar novos usuários para esse cliente. Então nós temos aqui o título usuários. Para cadastrar um novo usuário, clica no adicionar novo usuário, preencha as informações desse usuário, determina se ele será um administrador ou um usuário e clica no botão adicionar. Dessa forma, você já consegue cadastrar mais usuários para apenas uma empresa. É possível também editar os usuários já cadastrados. Então, nós temos aqui a opção de editar e também a opção de excluir. Nesse caso, não temos a opção de excluir, pois o Marcos é o usuário master do sistema. Então, ele não poderá ser excluído, pois ele foi cadastrado junto ao cadastro do cliente, é o primeiro usuário desse cadastro de cliente. E logo acima também, nós temos a opção de sair para você deslogar da sua conta. No portal de atendimento, são essas as funções que nós possuímos. No início, você tem um atalho para realizar a abertura do chamado. Assim que o login for realizado, você consegue abrir o chamado por esse botão abrir chamado que já está no início. Mas também pode acessar a aba de chamados e visualizar todo o gerenciamento de seus chamados. No portal de atendimento, são essas as funções que nós possuímos. Agora nós vamos voltar para o aplicativo VHDesk e visualizar a última opção que não vimos ainda, que é os relatórios do aplicativo VHDesk. Então, logo acima aqui, nós temos a opção relatórios. Temos a opção de relatório de chamados, para você buscar todos os chamados realizados. Conseguimos visualizar já os chamados realizados. Logo acima, você pode fazer um filtro por número de chamado, cliente, data, status operador e prioridade. Voltando para as opções dos relatórios, nós temos ainda os relatórios de manuais e clientes. Vamos clicar no relatório de manuais. Você pode realizar a busca pelos manuais cadastrados. Voltando, e por último, temos o relatório de clientes, para visualizar os clientes cadastrados. Logo acima de cada relatório, você tem a opção do mais colunas. Caso seja necessário acrescentar mais alguma coluna, são essas as colunas disponíveis para o relatório. Cada relatório possui as suas colunas específicas. Logo acima de cada relatório também você tem a opção de exportar para um PDF, para um Excel ou para um HTML, imprimir e o redefinir, ele deixa as colunas padrões do manual. Então, se você marcou mais algumas colunas aqui no mais colunas, ao redefinir, ele volta para as colunas padrões do relatório de clientes, ou do relatório de chamados, ou do relatório de manuais. Voltando para o aplicativo VHDesk, caso você deseje também realizar alguma alteração nas configurações, basta clicar nas configurações e realizar as alterações necessárias. Vamos voltar lá para a tela inicial do VHDesk e são essas as funções do nosso aplicativo VHDesk. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Caso tenha ficado alguma dúvida, utilize os nossos manuais e tutoriais e entre em contato com a nossa equipe técnica também.